Olá, aventureiros! Sabiam que os mesmos estúdios que criaram Godzilla também criaram sua própria versão do Drácula? Eu sou o Luiz, bem-vindos ao Monstros e Aventuras, e eu vou falar sobre O Lago de Drácula, produção dos estúdios Toho dos anos 70, que além de Godzilla, fizeram filmes de os mais diversos gêneros, incluindo samurais, e também filmes de vampiro, sendo que aqui temos uma reinterpretação própria da história do Drácula e que fez sucesso suficiente para inclusive se gerar uma espécie de continuação espiritual, onde pegaram a mesma equipe para fazer um novo filme de vampiro. Inclusive quem faz o vilão também faz o vilão no próximo filme, que se chama A Maldição de Drácula. E se vocês gostam do tema, aproveita para dar o like aqui embaixo no vídeo e inscrever-se para receber os próximos vídeos. Prosseguindo então, qual é a história? Em A Casa de Drácula, nós temos um jovem médico prestes a se casar, mas que tem que enfrentar uma espécie de epidemia onde temos mulheres com grande perda de sangue misteriosa, muitas delas indo a morrer, e todos os amigos ao redor da noiva começam a se comportar de forma muito estranha, muito bizarra, muito ameaçadora. Então, para poder pegar e resolver tudo isso, ele tem que ajudar a noiva dele a pegar e a superar um grande trauma familiar do passado, e para conseguir nesse processo entender e descobrir qual o real mal que está por trás de tudo isso, e finalmente descobrir qual é a verdadeira natureza do vampiro contra o qual eles estão lutando. Sendo que a primeira coisa interessante é que ele tem vários elementos mesmo da história original do Drácula. Dá pra fazer uma correspondência muito interessante para cada um dos personagens da história com os personagens da história original do Drácula. Sendo que o casal da história dá pra gente até ver como uma espécie de fusão entre o casal Acker do Drácula original, que inclusive é o primeiro casal que aparece na história original do Drácula, que pega inclusive e organiza toda a documentação sobre o monstro, com o casal daqui, mais precisamente com ele sendo a fusão do advogado do casal com o Dr. Van Helsing, enquanto ela é meio que a fusão da Mina Acker com o assistente do Drácula, já que os dois acabam formando realmente uma dupla para poder pegar e destruir o vampiro. Uma segunda coisa interessante é que o vampiro daqui, enquanto o vampiro do Drácula original, ele pega e tá querendo dominar o mundo, invadindo a grande capital, que é a Inglaterra, e usando seus grandes poderes para manipular as forças externas e sombrias da natureza e os seres rastejantes, esse Drácula aqui, ele manipula as trevas e as forças sombrias que existem dentro da cabeça de cada ser humano, despertando e manipulando essas trevas interiores. Então isso tudo gera um clima intimista bem interessante dentro da história, com vários tipos de reflexão. Prosseguindo então, a origem do vampiro, ela é bem legal, não vou falar aqui para não dar spoilers, mas aqui, mais do que simplesmente um vampiro europeu no Japão, o que já, por si só já é interessante e tem uma justificativa legal na história, mas sim, nós temos uma explicação da origem dele que fica no intermediário entre ciência e sobrenatural, uma coisa que lembra muito os contos do Edgar Allan Poe, que contam justamente de pessoas que ficam meio que no limiar entre a vida e a morte e começam a apresentar certas características sobrenaturais, o que por si só já acaba dando mais uma camada interessante de interpretação e análise dentro do filme. Sendo que, antes de fazer esse filme, o Michio Yamamoto, o diretor, ele chegou a fazer outro chamado A Boneca Vampira, no qual ele também trabalha certos elementos do Edgar Allan Poe no final da história. Então existe uma conexão suave entre as origens dos dois vampiros, tanto do filme O Lago de Drácula, quanto do filme A Boneca Vampira, apesar de serem dois filmes, dois universos distintos, gente. Mas apenas dizendo que ele pegou ele usa elementos similares para explicar as duas origens, apesar de serem cada um deles único em seu próprio universo. E você, já chegou a ver alguma dessas produções japonesas de horror? Já viu algum desses filmes de vampiros japoneses? No Brasil, aquilo que temos acesso é no box Vampiros no Cinema número 4, que
é um box dedicado apenas aos vampiros do Japão. Então temos essa série da Versátil que é sobre várias coletâneas de filmes de vampiros. E o número 4, ele pega a chamada trilogia sangrenta, que é justamente esses 3 filmes que o Michio Yamamoto fez no Japão nos anos 70 de vampiros, mais o filme Sede de Sangue, que é um filme dos anos 90, para pegar e mostrar estilos diferentes, como você pegar e trabalhar com a temática vampiro. Então, galera, lembra de ver aqui na descrição dos links importantes que temos aqui no canal. Se gostaram, comenta aqui embaixo e compartilhe com seus amigos, galera. Então, gente, até mais!